esses, esses webinars conseguiu colocar muita gente, né? Para assistir uma palestra que não cabia no máximo 100, 150 pessoas. Às vezes tem Sim, 800. é Muito mudou bom. completamente, né, padrão. Agora vamos ver como vão ser os congressos, né? Agora. O próximo nós já sabemos, mas os outros, né? É. Pessoal, vamos dar início à nossa palestra. Com imensa alegria que a Sociedade de Anestesia do Espírito Santo promove mais um webinar com nomes de peso na sociedade. E hoje nós vamos estar aqui falando sobre monitorização cerebral. O Felipe Tirso, que é um grande amigo, colega de residência, especialista em anestesiologia pela Santa Casa de Misericórdia de Santos, mestre em clínica médica, título superior de anestesiologia pela SBA, responsável pelo CT Santa Casa de Santos, membro diretor da SAESP, membro da Comissão de Educação Continuada da SBA. Tirso, pode ficar bem à vontade para compartilhar e começar. Muito Tá obrigado bom. por ter aceitado o convite nosso. Não, eu que agradeço. Quero agradecer a SAIS, ao pessoal do Espírito Santo, que é onde eu nasci, fiz faculdade. Vou compartilhar minha tela aqui, ao Ricardo, ao Pioto, a gente conversou muito nos últimos congressos. E, bom, qualquer interrupção, Ricardo, fica à vontade para a gente conseguir fazer com que o tema seja bem consistente até o final. Então, a monitorização cerebral, ela é constituída de vários tipos de monitorização. Então, é monitorização de fluxo sanguíneo cerebral, monitorização de pressão jugular, monitorização de oximetria cerebral. Mas essa aula que eu preparei é muito mais voltada para um aspecto dessa monitorização, que é a consciência. E no fundo é o que todo mundo quer ouvir, é monitorização da consciência, o eletroencefalo processado intraoperatório, como a gente vai fazer o melhor uso desse instrumento. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse, então, não, que tenha a ver com essa nenhuma empresa, e tudo é baseado na eletroencefalograma. O que é isso? Eletroencefalograma nada mais é do que a medida de diferença de potencial de uma corrente elétrica. E essas correntes elétricas são produzidas pelos feixes neuronais. Então, o que a gente vai fazer é medir aquela corrente, aquele diferença de potencial produzida pela condutância de um neurônio. E isso vai ter diretamente relacionada à região do encéfalo em que está o eletrodo no escalpo. Então, se eu estiver olhando para a região occipital, eu vou estar olhando a região terciária gnósica da visão. Se eu estiver olhando a região frontal, eu estou muito mais percebendo as regiões relacionadas a funções mais superiores, como a consciência e o raciocínio e o pensamento. Então, é topograficamente relacionado ao nosso encéfalo. E o que a gente vai cobrir hoje com essa aula? Eu vou tentar esgotar o necessário para mudar a nossa anestesia um pouco. Como é que essas ondas que estão formadas pelas diferença de potenciais neuronais são formadas num gráfico fácil de você olhar e de perceber mudanças, que é o espectrograma. Uma indução anestésica de olho no eletroencefalograma bruto e como essa anestesia produz a inconsciência. Além disso, espectrogramas direcionados a fármacos e processos neurofisiológicos relacionados a esses fármacos mesmo. É um pouco de excesso querer produzir, esgotar esses assuntos, mas vamos conseguir sim. Então, primeira coisa que a gente vê é um monitor com esses aspectos. Então, o monitor ele tem um número, esse número é variado com seus parâmetros em diferentes monitores. Eu vou colocar os dois principais que eu uso mais e que
que tem todos esses aspectos. E tem a presença do número, que é o eletroencefalo processado, que foi um boom na anestesia, porque facilitou demais olhar para o eletroencefalograma e ficar fácil de absorver. Só que, como toda monitorização, ela é composta de vários aspectos, e é isso que a gente vai dissecar hoje. Então, numa indução anestésica, por exemplo, a gente vai entender tudo isso, mas você tem na dispersão de ondas, várias ondas antes do paciente perder a consciência e ondas mais organizadas quando ele perde a consciência. Isso você consegue ver também nesse outro gráfico do espectrograma. Então, é mais desorganizado antes e o paciente, quando começa a inconsciência, ele organiza. Então, primeiro aspecto que a gente tem que pensar é que o cérebro anestesiado, ele está organizado. Além de organizado, ele não está silente. Ele está com ondas, porém organizado. Então, a indução anestésica, a gente vai ver essa organização de ondas. E no despertar? O contrário, a desorganização dessas ondas. Então, ela parte de uma onda mais organizada, então você vê os aspectos de organizações e, em seguida, com o despertar do paciente, um excesso de ondas e uma distribuição mais heterogênea. Isso acontece nos dois gráficos. E do que depende esse eletroencefalograma? Principalmente da atividade neuronal elétrica. E a atividade neuronal elétrica depende do estímulo do neurônio, ou seja, a via que está sendo conduzida, a capacidade dele de se manter com o seu metabolismo e catabolismo eficiente através do consumo de oxigênio, aquilo que a gente sabe que através de drogas conseguimos diminuir, associado ao fluxo sanguíneo cerebral. Então, o fluxo sanguíneo cerebral tem relação direta com a capacidade do neurônio despolarizar. Se ele tem uma consequência direta na despolarização, um baixo fluxo sanguíneo, consequentemente, vai diminuir as minhas ondas. As minhas ondas cerebrais vão ficar menos ativas, o meu neurônio vai ficar menos ativo. Então, eu tenho que sempre balancear na minha monitorização um equilíbrio entre o fluxo sanguíneo que está chegando para manter esse neurônio e o consumo do neurônio de metabolismo e catabolismo basal. E aí eu vou ter a diferença de pressões, né? Então, a gente já sabe, né? Tem uns grandes trabalhos do Daniel Sessler mostrando que a gente tem aumento de mortalidade ou aumento de comorbidade com hipotensão intraoperatórias. A gente ainda está na discussão de quando e como, mas aí a oximetria cerebral vai vir para conseguir mudar isso. E, além de tudo, a função cerebral vai ser avaliada pelo eletroencefalograma, que é uma característica de um neurônio saudável. E o fluxo sanguíneo, a gente consegue perceber uma alteração de fluxo sanguíneo nesses dois casos. Um exemplo, esse caso aqui à esquerda, você percebe uma assimetria entre o lado esquerdo e o lado direito, completamente assimétrico. Por quê? Provavelmente esse neurônio está muito mais induzido, está mais silente do que o outro lado, que o lado direito. O que aconteceu? Será que eu fiz uma droga só num encéfalo, só do lado esquerdo do paciente, e aí reduziu o consumo metabólico de oxigênio? Não. Muito provavelmente é relacionado ao meu fluxo sanguíneo cerebral. Então, alterações de assimetria são muito mais relacionados a alterações de fluxo. Esse primeiro paciente aqui era um paciente que estava em decúbito lateral para uma toracotomia, uma lobectomia aberta. E o que aconteceu? O posicionamento da cabeça fez com que o fluxo carotídeo ficasse interrompido para aquele lado. O polígono de Willis dele não foi eficaz e ele teve uma hipoperfusão do lado esquerdo. Com a retificação da cabeça e a melhora do fluxo sanguíneo, você teve um retorno da função eletroencefalográfica. Isso significa o quê? Que você diminuiu as comorbidades, algo que você não ia perceber durante a anestesia, com uma monitorização não invasiva. Esse outro gráfico é um gráfico de um clampeamento
de uma carótida por uma endarterectomia. Então, durante o campeamento, houve um alto diminuiu muito o fluxo sanguíneo cerebral para o lado esquerdo também, e levando a uma liberação desse clamp, retorno da função neuronal e, consequentemente, a partir desse diagnóstico, o cirurgião teve a oportunidade de produzir um shunt para não ter outro tipo de comorbidade a longo prazo, a médio, de prognósticos ruins para o paciente. Então, um grande aspecto é o fluxo sanguíneo cerebral e que a gente pode e deve monitorizar com o nosso monitor de eletroencefalograma processado. Tá, e o que eu vou conseguir ver? Eu vou conseguir ver ondas cerebrais de uma determinada localização. Normalmente é uma diferença entre um eletrodo, ou seja, ele vai pegar o campo magnético, a diferença de potencial, e produzir uma onda. Essa onda ela vai ser mais rápida, quanto mais rápido for essa função cerebral subjacente, e mais lenta se essa função cerebral for mais lentificada. E o que eu preciso saber logo de cara é que a produção dessas ondas cerebrais, elas são classificadas quanto à frequência. O que é frequência? Frequência é o número de ondas em 1 segundo. Então, se eu quiser saber qual é a frequência de qualquer onda, eu delimito 1 segundo do que eu estou vendo e conto quantas ondas existem naquele 1 segundo. Logo, se eu tiver 1 segundo, uma frequência com uma onda, significa que eu tenho uma onda de 1 Hz. Essa onda de 1 Hz tem um nome, que é definido pela frequência dela. A onda de 1 Hz é a onda delta. E em sequência, mas por que não botaram a mais lenta, a alfa? Porque o primeiro a descobrir ondas cerebrais foi o Hans Berger, que ele achou primeiro uma onda alfa. Então, como foi a primeira descoberta, colocaram a alfa no meio. E o jeito mais fácil que eu encontrei da gente entender que diferentes frequências fazem diferentes nomenclaturas, e isso eu vou usar aqui até o final da aula, é esse método mnemônico, que vamos subindo de 4 em 4, então delta, teta, alfa, beta e gama, aumentando a frequência, ou seja, o número de ondas em 1 segundo aumenta. Então, a atividade cerebral numa onda rápida, então uma atividade cerebral mais estimulada, mais agitada. Então, esse método mnemônico seria deutreta no alfabeto grego. Então, eu vou saber que o delta é de 0 a 4, o teta de 4 a 8 Hz, o alfa de 8 a 12 Hz, o beta de 12 a 30, então o beta é aquele que não é mais 4, então ele aumenta, e a gente vai falar bastante sobre o beta, porque o beta está relacionado ao paciente desperto, ao paciente que está prestando atenção nessa aula, né? E o gama são maiores do que 30, e também está relacionado ao paciente mais desperto. Então, isso a gente vai falar o tempo todo, onda delta baixo, de 0 a 4, onda beta um pouco mais alta, de 12 a 30. E a alfa nós vamos repetir várias vezes. Se eu dividir em 1 segundo e contar o número de ondas e tiver 10 ondas em 1 segundo, eu tenho uma onda de 10 Hz e eu tenho uma onda que é chamada de alfa. E isso a gente já sabe, então, que o cérebro não está desligado, ele se mantém dinâmico. E os anestésicos produzem, nessas ondas cerebrais, algumas oscilações sustentadas e que a gente percebe que é a inconsciência. E essas oscilações são visíveis no eletroencefalograma. Nada melhor do que eu olhar para o órgão que eu estou utilizando as minhas drogas para atingir. Então, todas as minhas drogas com intuito de hipnose tem como órgão-alvo o cérebro, e o eletroencefalograma é uma monitorização direta do cérebro. E então, utilizar o eletroencefalograma intraoperatório nada mais é do que uma anestesia alvo controlada, porque o meu alvo é o cérebro.
E aí eu consigo ver a avaliação e a função desses anestésicos diminuindo a frequência das minhas ondas cerebrais. Então eu tenho altas frequências com baixas amplitudes. Então elas têm menores tamanhos, mas são muito rápidas. Isso, conforme eu vou induzindo uma anestesia, essas ondas cerebrais vão diminuindo a frequência, então vão tendo menos ondas em um segundo e a amplitude dela vai aumentando. Então, os feixes organizados de um paciente anestesiado, eles despolarizam em conjunto. Se ele despolariza em conjunto, ele produz uma onda de maior amplitude. Isso é uma onda cerebral de um paciente anestesiado. É diferente do paciente que está dormindo. Então, o anestesista não põe ninguém para dormir. O que o sono é diferente de anestesia, da hipnose da anestesia? O sono tem fases. As fases do sono fazem com que você, num estágio REM, tenha uma aceleração da despolarização encefálica com relaxamento completo dos músculos esqueléticos. O que leva a isso? A um descanso, um repouso, e alguns neurofisiologistas acham que essas funções do sono servem também para poder limpar o que eles chamam de lixo do diário. Então, as suas memórias começam a ficar melhores estabelecidas. Então, assim, se alguém por acaso dormir no meio da aula, eu não vou ficar triste, porque eu sei que vai ficar mais fixado ainda, porque vai ser induzida uma memória e uma limpeza de todas as memórias que são tidas como lixo, vai ficar só a parte boa. Então, a excitação do cérebro durante o sono é um paciente dormindo, é uma inconsciência que traz sono, e aí produz a consciência transformando em memória. A anestesia não tem sonho, porque a anestesia não é um processo de um paciente que produz consciência. Então, a consciência é que vai dar a produção do sono, no sonho, e o sonho que se lembra se transformou em memória. Então, a anestesia não pode produzir sonho, porque senão você teve consciência transoperatória. O que existe muito é sonho durante o despertar do propofol, aí sim. Então, a gente vai olhar todas essas ondas cerebrais e tentar separar dentro de cada monitor que cada um tem no seu centro cirúrgico, um segundo, e contar o número de ondas. Depois que você fizer isso 10, 20 vezes, você já vai começar a reconhecer mais superficialmente qual é o tipo de onda presente naquele eletroencefalograma. Então, no primeiro momento, você vai perceber que o paciente desperto, ele tem baixas frequências, mas com baixas amplitudes com altas frequências. E o eletroencefalo, ele é mais retilíneo, ele varia em menor amplitude, então você percebe ele mais retilíneo. Conforme a inconsciência vai se fazendo, essa onda cerebral se torna com uma amplitude maior. E aí você consegue ver essas ondas de menores frequências. E isso a gente vai contar, então, em um segundo separado nesse quadradinho. Eu conto o número de ondas e vou ver que eu tenho aqui 10, 15 ondas. Isso significa que eu tenho 15 ondas dessas, 10 ondas dessas a 12, e é uma frequência alfa. Ao mesmo tempo, eu consigo ver que nesse segundo aqui, eu tenho uma a meia onda. Então, se eu tenho de 0 a 4, eu tenho uma frequência delta. Então, o paciente anestesiado produz essa oscilação alfa, ou seja, frequência próxima de 10 a 12, alguns dizem 13, que é a onda sigma, e frequências mais baixas próxima de 0, que é as ondas delta, e uma subdivisão das ondas deltas chamadas de slow, que é quando tem entre meio e uma onda por segundo. Então a gente consegue ver no eletroencefalo bruto esse tipo de onda. E para que serve isso? Serve principalmente, eu vou falar para vocês que a gente vai olhar toda hora o eletroencefalo bruto, mas na hora da indução ele te traz tanta informação que pode te mudar a sua anestesia. Então, como que ele vai alterar?
Primeiro, a indução com GABAérgicos e hipnóticos produz essa resposta. É o que a gente usa normalmente, uma indução inalatória, um propofol. E a primeira parte no paciente desperto é uma predominância beta. São altas frequências, um pouco de gama, uma despolarização errática entre o tálamo e o córtex, produzindo umas ondas cerebrais esparsas, difusas e caóticas. Isso é óbvio porque quando você está desperto, você está alterando, você está utilizando várias funções de diferentes locais do cérebro. Conforme você fecha o olho e vai relaxando, você começa a aparecer ondas de frequências altas dentro do parâmetro alfa e beta. Então você vai ter um alfa alto, um alfa de 13, principalmente em região occipital, não em região frontal. Então você produz, e o beta de mais altos, próximos de 20, que são os betas mais altos. Com a sedação, as altas frequências se mantêm, mas começam a aparecer ondas de menores frequências, vai lentificando. E ao aparecimento de alguns espinhos. O que é espinhos? A gente vai falar várias vezes. São ondas na frequência de 13. Então, são ondas que não são alfas pela regularidade. Então, o alfa é uma onda entre 10 e 12, regular, constante. O spindle são ondas nessa mesma frequência, 12 a 13, esporádicas, que vão se aparecendo intermitentes. Consequente à utilização de hipnótico, você começa a ter o que se chama de excitação paradoxal. O que é isso? Excitação paradoxal é você usar um sedativo e ficar animado. Quem conhece isso? É as primeiras doses de, hoje em dia, gin tônica, né, na balada, que você começa a perder a inibição. Então, a excitação paradoxal também acontece no eletroencefalograma na nossa indução anestésica. Isso a gente vai conseguir ver olhando a onda. Logo após uma predominância de onda teta e delta, então a sedação mais profunda leva a uma lentificação a ponto de aparecer o delta, ou seja, frequências baixas, 0, 1, slow, 4. E spindles, e também o complexos K. O que é complexo K? É uma onda delta com suas características definidas, esporádicas, não constantes. E uma desconexão por ritmização. Então ele se organiza, começa a produzir uma organização, umas ondas que deixam de ser erráticas para serem organizadas. E na anestesia cirúrgica, o que a gente vai buscar sempre é o delta com slow, uma onda baixa frequência, produzindo essa hiperpolarização síncrona tálamo cortical, produzindo a onda alfa, a onda de 12 Hz. Então é o delta e o nosso alfa. E surto-supressão, quanto mais profundo for, seu cérebro vai começar a pedir ajuda. Então é a hora que ele está isoelétrico, isoelétrico, isoelétrico e dá um surto. Então é surto-supressão. Isso é um passo para atingir a supressão contínua, que também pode acontecer e acontece muito nas nossas induções anestésicas. Né? Acontece bastante quando todo mundo que começa a fazer monitorização percebe que a indução é sempre muito pesada. Isso aqui é um videozinho da gente produzindo uma indução anestésica, olhando apenas nas nossas ondas. Então a gente tem ondas. Aqui é um paciente piscando o olho, quem não está acostumado tem uma alta amplitude, que é despolarização muscular. Aqui, ondas beta, então a gente tem altas frequências, baixas amplitudes e uma orientação mais retilínea do paciente. Ele começa a organizar, é uma onda desorganizada, em frequência beta, baixas amplitudes. Eu vou começar a infundir o propofol e eu começo a ver uma excitação paradoxal. É um aumento de amplitude, mas com a mesma frequência. Quando eu aumentei a amplitude com a mesma frequência, eu estou dando uma excitação paradoxal. Nessa excitação paradoxal, eu começo aprofundando depois dessas ondas, eu vou procurar os complexos K, que são ondas deltas mais esporádicas. Então, são ondas mais disseminadas. E aqui a gente consegue já começar uma onda delta
essa onda delta vem acompanhada de frequências alfas associadas. Isso tudo a gente consegue ver parando e contando, mas fica bem claro que aquele beta inicial se transformou numa onda de alta amplitude e o paciente perdeu a consciência. E o número demora muito mais do que as ondas do eletroencefalo bruto para te falar que o paciente está inconsciente. Então, quando apareceu já a minha desconexão com alfa e delta, eu já posso induzir o meu curare. Por quê? Porque eu já tenho a certeza da inconsciência se eu estiver monitorizando a região frontal do paciente. E aí, o próximo passo, se essa indução fosse um pouco mais pesada, era surto-supressão. Era eu produzir momentos de isoelétrico com momentos de surto. E tudo isso serve principalmente para a gente induzir e ficar comparando essas ondas com a realidade, com o paciente. E a gente consegue perceber o piscar do olho, a gente consegue perceber que ele está começando a sedar, a gente consegue comparar o ponto da perda de consciência através de estimulação oral. Esse é o primeiro ponto, que uma perda de consciência clínica, com a perda da reflexo córneo-palpebral. Você estila uma gotinha de soro na córnea do paciente e vê se ele pisca, né? Eu acho muito deselegante você botar o dedo ou um algodão, mas eu gosto de botar uma gota de água. E aparecimento da onda delta com alfa, com slow. O slow delta associado ao alfa, no eletroencefalo bruto. Tudo isso vai te dar dicas do momento da perda da consciência. Isso vai te facilitar até em anestesia venosa total, quando você põe vários parâmetros para dosificar a dose-alvo de cada momento desse. Facilita na indução e na recuperação também, na manutenção da sua anestesia. Tá, mas pô, eu não consigo ver essas ondas totalmente. Eu já aprendi que tem o delta que é lento, os beta que é muito rápido. E os alfa ali eu não consegui contar. Bom, tudo bem, isso aí é normal, isso é treino. Mas o que, que o aparelho serve para gente? Serve para fazer essa conta e facilitar eu olhar todas essas ondas. Então, é mais uma análise do aparelho sobre essas ondas cerebrais. Então, o que o aparelho faz é pegar essa onda e dissecar a onda e me mostrar de formas diferentes. Como? Através do número ou através da formação do espectrograma, que é uma distribuição do momento do eletroencefalograma quanto às ondas. Então, eu vou saber quanto tem de cada onda. E como é formado isso? Então, o espectrograma ele pega aquela onda cerebral bruta que a gente estava analisando até agora e produz uma separação dos seus componentes. Então, ele passa por uma capacidade, ele matematicamente separa uma onda em várias frequências que a compõem. Isso é comum acontecer em vários aparelhos eletrônicos e conforme eu vou separando essas ondas, eu consigo saber quanto tem de cada onda, é a soma da amplitude delas. A gente põe ao quadrado também para poder aumentar, mas a soma das amplitudes é a potência. O que é a potência? Leia-se, quanto eu tenho daquela onda. E quando eu pego um eletroencefalograma bruto, faço uma foto desse eletroencefalograma bruto e o aparelho me dá quanto tem de cada onda, eu produzo um gráfico. Esse gráfico se chama espectro. Então, o espectro de uma onda é a divisão de quanto tem em cada frequência. Isso é muito importante a gente entender. Então, no nosso eixo X eu tenho a frequência, então ondas de frequência 0, 5, 10 e 15, progressivamente. E no eixo Y eu tenho a potência. Então, quanto eu tenho de cada onda. Nesse espectro, nessa foto, nesse momento do eletroencefalograma, eu tenho muita onda próxima de 0 a 4. Que onda é essa? Delta. Slow, que é muito próximo de 0. Eu tenho uma subidinha próxima aqui do 4, 5. Então, eu começo a ter um pouquinho de teta, que é a deutreta, né? Delta, teta, no alfabeto grego.
No alfabeto, alfa, de 8 a 12. Olha como é que eu tenho a presença do perto do 10 e um outro próximo de 13. Então, eu tenho aqui a presença do meu alfa com um componente sigma. E depois de 15, eu quase não tenho onda. Então, esse é um paciente que tem muita onda delta, muita onda alfa e não tem beta. É um paciente dormindo. É um paciente que está inconsciente. Só que só olhando esse espectro eu não teria capacidade de avaliação tão rápida. Então, o aparelho vai avaliar a quantidade de cada frequência que tem e vai fazer um outro eixo aqui, que é um eixo de tempo. E vai colocar esse gráfico do espectro no eixo de tempo. Então, esse marcado em preto, mais achurado, é esse espectro aqui. E conforme o tempo vai passando, eu vou colocando um do lado do outro e produzindo um relevo. Esse relevo ele é produzido e é composto de picos, vales e aqui a gente chama de um oceano, né? É uma parte muito baixa. Então, olhando o relevo em terceira dimensão, se eu colorir os picos de vermelho, os vales progressivamente até chegar em azul, eu tenho um espectrograma olhado de cima. Eu pego esse relevo, olho por cima e vou perceber que na frequência que está aqui, a frequência foi para o eixo Y. Então, a frequência de zero, próxima de zero, como eu tenho vermelho, eu tenho um pico. Então, eu tenho muita onda próxima de zero. Aqui eu tenho uma onda, aqui eu tenho também um aumento dessas ondas próximos de 12, 13. Então, eu tenho uma alta potência de ondas alfa e beta. Quase eu não tenho ondas beta, acima de entre 20, 12 e 20. Eu quase não tenho ondas beta. Isso significa que eu tenho um paciente com predominância slow delta, ressonância alfa e ausência de beta. Isso é um paciente inconsciente. E esse espectrograma vai ser importante para a gente entender e olhar aquelas ondas cerebrais mais facilmente. Esse é o intuito. Então, saber que o vermelho é porque tem muita onda daquela frequência é o nosso objetivo hoje. E se forma desse jeito. Eu formo o espectrograma em 2 dimensões. Então, esse é o que a gente vai trabalhar daqui para frente até o final dessa aula. O espectrograma, ele é dividido em ondas, frequências. Então, as frequências, vamos dizer, quanto tem de cada onda em cada frequência. E a cor vai ser padronizada pela potência, ou seja, potência das ondas. E que ondas que eu tenho presente nesses espectrogramas? Então, esse achurado vermelho é a onda alfa. Então, quando eu falar, aí apareceu a onda alfa. Então, aqui não tinha. Aqui apareceu a onda alfa. Por quê? Porque tem uma frequência de 10 e está em alta potência. Que mais? Tem onda delta. Então, eu tinha muita onda delta, uma potência bem alta de onda delta. Continuou se mantendo e aqui começou a esparçar, a ficar menos onda delta. Então, quando eu falar, tem o delta slow com ressonância alfa, é esse gráfico que eu estou querendo dizer. É o slow vermelho e o alfa vermelho. E eu tenho beta. Aqui no início eu tinha uma distribuição errática mais presente, e aqui está completamente um oceano. Então eu tenho muito menos ondas beta nessa região. Então o paciente aqui entrou em alfa, o delta se manteve e o beta sumiu. O paciente entrou em consciência nesse ponto. E além de tudo, eu tenho uma região de presença de ondas teta. Lembra aquele no espectro que tinha um morrinho acabando depois do 5? É o início das ondas tetas, que ainda aparecem. E o teta a gente vai ver é muito importante para a anestesia inalatória. Porque se começar a aparecer muito teta, a gente chama de efeito fill-in, que é um preenchimento. Significa que seu inalatório está muito alto. Você está produzindo lentificação demais na sua anestesia. Tá, então agora eu já sei ver espectrograma. Então, como isso se dá no cérebro? Então, esse experimento do Alkire, ele usou uma forma espacial de mostrar a ação de vários anestésicos e de vários medicamentos em regiões diferentes do cérebro, através de consumo de glicose ou fluxo sanguíneo cerebral. E percebeu que no paciente,
quando é produzido a inconsciência, a perda da consciência, tinha uma região que estava em todos, que era o tálamo. Então, o nosso tálamo é o grande região anatômica de intersecção da consciência. É onde que esses dados de aferência vão se tornar direcionados para as áreas gnósicas terciárias e avaliadas quanto à percepção do ser humano. E a gente, além da anatomicamente, a gente vê que a inconsciência ela tem muito a ver com o tálamo, a gente percebe também uma migração e uma alteração de ondas encefálicas em todo o encéfalo. Então, esse vídeo aqui, ele mostra para a gente a migração das ondas, e aqui a gente vai explicitar melhor mais para frente, mas aqui é a região anterior, aqui a auricular e aqui a posterior. Isso aqui são 44 espectrogramas distribuídos por todo o encéfalo, mostrando em tempo real uma indução em anestesia venosa com propofol. Então, vai fazer vários estágios de aprofundamento dessa anestesia e depois a recuperação da anestesia. E o que a gente percebe aqui é que a região mais relacionada à consciência frontal, pré-frontal, ela não tem ondas alfas. E as ondas alfas estão presentes na região posterior, occipital. Então, esse é um paciente em que a área terciária occipital está produzindo ondas alfas, ou seja, a região gnósica, região de avaliação visual, ela está inconsciente. Por quê? Porque a consciência daquela região é a visão. Se está com o olho fechado, ela perde essa consciência visual, pode chamar isso. Mas é que aquele córtex não está tendo ação de terciária. E o que acontece com essa ação? A produção de onda alfa. Então, a onda alfa posterior, se eu colocar na gente e fechar o olho, 95% das pessoas vão ter, né? E essa onda é importante para a gente ver a migração dessa onda. Então, é chamado de fenômeno de anteriorização da onda. O que é isso? Significa que quando eu começo a indução, eu não tenho nenhuma onda na frente, alfa, e eu tenho atrás. Quando eu inicio a infusão do hipnótico, eu começo a produzir ondas alfas anteriores e a ausência de ondas posteriores alfa. Porém, o delta, ele é distribuído. Então, esse aqui é um espectrograma, tem o delta e o alfa. E o beta diminuído também. Então, eu tenho a produção do alfa, do delta e a ausência do beta. Além de tudo isso, quando eu desligo o meu propofol, meu hipnótico, eu tenho uma migração, um retorno desses alfas occipitais. E eu tenho o despertar do paciente. Então, isso é em tempo real o paciente perdendo a consciência e retornando a consciência. Mas eu não consigo monitorizar tudo. Esse gráfico é uma das respostas de que todo mundo me pergunta eu posso monitorizar outro lugar se o cirurgião estiver operando aonde eu estou? Pode. Só que você não vai ver a mesma coisa e a análise do número não vai ser a mesma coisa. Mas a onda eletroencefalográfica e o alfa posterior a gente consegue ver. Então, o paciente desperto, né, ele tem uma frequência de onda bruta alta e uma amplitude baixa. Ele tem o posterior, um beta frontal presente, então na região pré-frontal, a presença dessa onda beta. Além disso, um alfa presente occipital. E, além disso, a ausência do delta holocraniano. Então, o delta é uma relação direta com a inconsciência. E a junção de tudo isso é que produz um paciente estar desperto, mais acelerado, presença de ondas betas. E o paciente induzido, mais lentificado e organizado. E a inconsciência está relacionada direto ao alfa frontal, que é isso que a gente vai buscar na nossa anestesia, o delta, que está holoencefálico, e, além disso, a ausência do alfa occipital. Isso é que a gente está procurando quando a gente está achando a inconsciência. Então, a inconsciência ela é produzida pela migração do alfa frontal, chama anteriorização, a distribuição delta,
holocraniana e uma ressonância alfa entre tálamo e córtex. O que é isso? A gente começa a produzir um alfa frontal, por quê? Porque a conversa do tálamo como uma central de distribuição de aferências para serem trazidas à cognição, transformar-se em pensamento e logo consciência, não conseguem acontecer quando você produz uma hiperressonância. O que é hiperressonância? É uma hiperpolarização daquelas células. E o que um neurônio hiperpolarizado faz? Ele não age. Se essas células hiperpolarizadas, elas são interneurônios, eu consigo que o meu circuito maior é que se mantenha funcionando e os interneurônios que foram hiperpolarizados, eles estão inertes. E aí eu produzo uma conversa, entre aspas, entre o tálamo e o córtex uníssona. O que é isso? É uma conversa em uma frequência só. E que língua que eles falam? Alfa, frequência de 10. Então, a produção do alfa frontal é diretamente relacionado à hiperpolarização de células corticais, produzindo uma ressonância entre o tálamo e o córtex que não deixa eles se entenderem. Por quê? Porque só estão falando em uma língua que eles mesmos não se entendem. E o delta holoencefálico? Ele tem uma distribuição holocraniana. Então, a lentificação na anestesia e na perda de consciência, ela acontece em todo o encéfalo. Eu vou explicar agora como é que é feito isso. E a diferença entre o alfa, que se torna coerente, e o delta não coerente. O que é ser alfa coerente? Significa que ele é uníssono. Então, ele é sempre, se você monitorizar regiões frontais diferentes, esse alfa, ele é coerente, ou seja, ele tem uma relação de coerência que pode chegar a 0,8, 0,9. Então, a coerência entre a região frontal para se analisar o alfa, ela é muito alta. Por quê? Porque ele está distribuído coerentemente. E o delta? O delta, apesar de estar distribuído coerente, o holocraniano, ele, quando você vai olhar o disparo de cada neurônio em cada região cerebral, ele está não possível de se conectar. Esse trabalho que explica exatamente isso para a gente. Como que ele não se conecta? Então, eu tenho aqui, nessa região inferior, um paciente com ondas delta. Então, são ondas lentas. Então, são deltas em todas as regiões. E cada cor dessa é uma região cerebral. Essa região ela está com um monitor intracerebral. Está olhando lá o neurônio. O que acontece? Eles estão disparando separados. Então, esse tem um pico nesse local, enquanto esse tem um pico em outro, um pico em outra direção. Então, essa região não consegue conversar com essa, apesar de estar produzindo uma lentificação, elas não se entendem. Por quê? Porque as regiões cerebrais produzem o delta incoerentemente. Então, um dispara aqui, o outro dispara aqui. Um dispara aqui, o outro dispara aqui. Mas é tudo delta. Eles só não disparam de uma forma a se conversarem, a ter uma ligação e uma resposta de uma área para outra. Então, como é produzido? Primeira resposta do nosso dia. Produz a inconsciência quando é hipnótico. Principalmente isso aqui é um exemplo do Propofol, serve também para inalatório. O ritmo alfa, de 8 a 12, se forma entre o tálamo e o córtex, restringindo essa comunicação. O ritmo de ondas slow se formam disseminadas, só que elas são assíncronas, elas são incoerentes. Os mecanismos de anteriorização que desacopla as partes frontal e parietal do cérebro. Essas são as três teorias principais da produção da inconsciência. Ótimo, já sei como é que é estar inconsciente olhando para o eletroencefalo e para o espectrograma. A gente já sabe, mas vai ver o quê? O que eu quero ver dentro desses espectrogramas para poder ver se o paciente está inconsciente e se essa droga está fazendo o ideal. Como é produzido todo esse fenômeno que representa a inconsciência?
Ele é produzido principalmente, e esse exemplo aqui é um estudo bem antigo, que o Bremer fez, que dividiu em cérebros de gato. Isso aqui eu botei o cérebro humano só para a gente... Mas em cérebros de gato, o que ele fez? Ele queria procurar o local da inconsciência. Então ele fez um corte, secção anatômica mesmo, do tronco cerebral em relação à medula. E o que ele achou no córtex frontal desse paciente? Que o paciente estava desperto. Então a onda cerebral, quando você separa a medula do tronco cerebral, o paciente continua mantendo-se desperto. Mas, quando ele fez uma incisão acima do tronco cerebral, ele conseguiu achar no córtex pré-frontal as ondas em níveis de inconsciência, as ondas de inconsciências delta slow. Ou seja, em algum local do tronco cerebral estão os nossos centros do despertar, os centros do despertar. E a gente consegue fazer isso fisicamente, ou seja, cortando a medula e o tronco cerebral, mas também consegue isso quimicamente. Se em algum momento eu conseguir uma droga que iniba os troncos, iniba os núcleos do despertar que estão no tronco cerebral, eu consigo produzir a inconsciência. E é isso que as drogas que a gente utiliza no dia a dia fazem para produzir a inconsciência. Então, o bloqueio dos estímulos do tronco cerebral para o córtex e para o tálamo leva a essa promoção de oscilação slow delta. Então, aquela produção do slow delta está relacionado à inibição do tronco cerebral, levando a essa hiperpolarização cortical e produzindo up-down states. Isso significa que pacientes que a gente consegue inibir o tronco cerebral produzem inconsciência, produzindo oscilações slow deltas frontais. E isso a gente tem ainda, esse trabalho também do Patrick Bourdon, que foi essencial para definir a inconsciência e o despertar diretamente relacionado à produção das sincronizações tálamo-corticais, e o Bremer dizendo sobre os deltas holocranianos e principalmente frontais. Sim, mas e como eu ajo em cada núcleo desse? Bom, vamos direto para o que a gente interessa. O cérebro ele é dividido, esses núcleos do despertar, ou centros responsáveis, eles são divididos mais ou menos como o nosso corpo humano. Tem o sistema colinérgico e os monoaminérgicos. E eles entram em equilíbrio. Uma hora está mais excitado, o colinérgico, outra hora o monoaminérgico em equilíbrio. E a nossa ação é desequilibrar esses centros e produzir a inibição do tronco cerebral, com consequência, ressonância slow delta. E isso é exatamente o mesmo vídeo, mostrando essa anteriorização do alfa, mostrando que o slow delta produzido pelo bloqueio do tronco cerebral vai levar a essa ressonância delta frontal, e o alfa com a desconexão dos interneurônios corticais, produzindo a hiperpolarização tálamo-cortical com ondas alfa. Tá, e esses ondas alfas, como é que a gente percebe cada anestésico? Então, cada anestésico vai atingir de formas diferentes o encéfalo, em núcleos separados. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, primeiramente, duas coisas. O Propofol, ele produz o alfa e o delta. O sevoflurânio, também os inalatórios, são derivados do éter, também produzem o alfa e o delta. A desmedetomidina produz o delta. A ketamina pode produzir o delta também.
E ela produz aqui uma oscilação gama-beta. Essas são características principais de cada droga quando é olhado no espectrograma. Se a gente fosse olhar tudo na onda bruta, a gente não ia conseguir ver. Mas olha olhando no espectrograma como são muito diferentes. E aqui você consegue ver o delta. Só que aqui ele te diz exatamente qual é a proporção e a disposição dessas ondas no encéfalo. Vamos separar agora por drogas. O Propofol. Então, o Propofol aqui você consegue ver a produção do alfa, o delta presente. Aqui tem um pouco de teta. Esse teta, ele foi produzido por uma profundidade ou por uma escala mais baixa. E o que aconteceu aqui nesse momento, onde sumiu o alfa e o delta? O paciente despertou. Então, aqui, provavelmente, o R1 demorou para dar o último ponto, e você pegou o restinho do Propofol que estava ali do lado e injetou. O que aconteceu com o restinho do Propofol? Ele produziu inconsciência de novo e a gente consegue um despertar mais lento e menos estimulado por aquele ponto que não tinha sido dado ainda. Isso nos mostra também uma característica que é chamada de zíper, que é a abertura do zíper. Então, entre o alfa e o delta, ele começa a separar o alfa e o delta, produzir ondas betas de pacientes mais despertos. Então, a ausência do alfa e do delta te põe numa posição que pode representar um awake intraoperatório. Então, se o paciente, no meio da cirurgia, foi lá e apresentou isso aqui, você vai ter que fazer questionário no pós-operatório sobre awake, uma semana, 30 dias e até um ano é descrito esses questionários. E na onda no eletroencefalo, a gente consegue também ver a resposta delta e alfa. E o Propofol, o que ele é? Ele é um GABAérgico. E o núcleo? Só tem um núcleo que a gente precisa, acho que todo mundo devia conhecer desde o início da faculdade. Por quê? Porque é o núcleo dos GABAérgicos, é a área pré-óptica. O que a área pré-óptica é? Ela é uma área essencialmente de projeções GABAérgicas, ou seja, inibitórias. Para todo o tronco cerebral, como ele faz essa projeção GABAérgica para o tronco cerebral, se eu estimular essa região, eu consigo fazer uma inibição farmacológica dos centros do despertar do tronco cerebral. E eu produzo a inconsciência. E aquela excitação que a gente tinha é a ação direta do GABAérgico nos interneurônios. Por quê? Porque os interneurônios, eles são GABAérgicos. E aí eu tenho uma inibição da inibição. Então eu consigo fazer uma hiperexcitação prévia quando eu uso algum GABAérgico em baixas doses. Principalmente por sensibilidades neuronais diferentes. Isso aí é cogitado que tenha relação filogenética de funções superiores. E cada droga vai ter essa assinatura e vai ter uma característica, inclusive a ketamina, produzindo delta com essa gama-beta, oscilações gama-beta presentes. E a minha grande diferença e dificuldade que a gente vai ter é separar qual anestésico inalatório. Mas eu nem acho que isso seja tão importante. Se você se você conseguir perceber que aquele espectrograma é de um éter, de um anestésico inalatório éter, principalmente pela presença do teta, a gente consegue dosar a nossa anestesia muito melhor. Você vê que o desflurano é muito parecido com o Propofol. E essa característica teta, ninguém sabe responder a causa da produção do teta. Mas o éter, o inalatório, ele tem uma ação de hipnose que é muito mais complexa do que apenas uma ação GABAérgica. Então, tem desde a teoria de Mayer-Overton sobre membrana lipídica, de afastamento físico do anestésico inalatório, comprimindo os canais iônicos e não deixando despolarizar o neurônio, desde essa época, que ninguém sabe, isso é verdade, pode ser verdade,
ele tem uma abrangência maior no encéfalo do que o Propofol, que tem essencialmente uma ação GABAérgica. E a cetamina? A cetamina, ela produz essas oscilações gama-beta, então ela imita um cérebro mais excitado. Como que ela age? A ketamina é um antagonista NMDA. NMDA é um receptor de glutamato. O glutamato é um neurotransmissor excitatório, essencial e o principal do sistema nervoso central. Então, o glutamato, ele excita interneurônios corticais, aqui, ó, que são GABAérgicos. Logo, se eu estimulo um neurônio GABAérgico, o que ele vai fazer? Ele potencializa a inibição do córtex. Então, eu estimulo muito aquele neurônio que inibe o córtex. Estimulando muito, eu inibo o córtex. Se eu utilizo um antagonista NMDA, eu não tenho a excitação desse interneurônio GABAérgico. Então, o que eu tenho é uma liberação, uma diminuição da potencialização da inibição ao córtex. E aí eu excito. Então, eu inibo a estímulo no interneurônio GABAérgico e deixo menos inibido o córtex. Por isso que a ketamina te dá uma onda cerebral de hiperexcitação, uma onda beta-gama, oscilações gama-beta. Além das ações dela no sistema límbico e hipocampo, que isso é muito presente nas alucinações. Então, doses baixas de ketamina produzem alucinações também por esse mecanismo de inibir a inibição. E essa vai ser o gráfico que a gente vai perceber no espectrograma intraoperatório. A desmedetomidina, ela é um alfa-2 agonista pré-sináptico. Então, ele diminui a liberação de noradrenalina. E a noradrenalina produzida no locus ceruleus, ela tem dispersões para o córtex e também para o tálamo. E quando você começa a inibir essa noradrenalina, você começa a ter também uma inibição do tronco cerebral, não atingindo o córtex, levando à ressonância também. Então, também acontece a inibição do tronco cerebral dos centros do despertar, entre eles o locus ceruleus. Ela tem também ação periférica nos interneurônios de aferência dolorosa, então a ação dela também é associada. E o grande questão, o Propofol produz alfa, a ketamina produz gama. Como é que os dois juntos se conversam? Como é que eu uso BIS? Como é que eu uso o monitor cerebral para usar a ketamina com Propofol? Eu tenho que ter na consciência de que o alfa produzido pelo Propofol vai ser apagado pela ketamina, mas tem que se permanecer presente. Então, quando eu produzo associação, eu tenho que manter a presença desse alfa, mesmo que mais apagado. E a presença do alfa, percebendo o fim da ação da ketamina. Então, daqui, nesse ponto onde a ketamina foi parada, até aqui, eu tenho um tempo de ação da ketamina, 20 minutos. 40 minutos, ela durou um pouquinho menos, 30 minutos de duração da resposta encefálica. E como que é esse equilíbrio? Então, como a gente falou, o Propofol, ele inibe o interneurônio, esse interneurônio, produzindo a ressonância alfa-talamo-cortical. A ketamina, ela faz um antagonismo da inibição que o GABA faria no córtex, ela excita. Então, separados, eles fazem isso. Além de tudo, quando eu utilizo o antagonista glutamatérgico, eu excito esse córtex. Quando eu excito esse córtex, eu tenho uma competição entre o interneurônio inibido e o interneurônio sem inibição. Então, quem tiver a resposta maior relacionada à dose no interneurônio, seja de excitação pela ketamina ou de inibição pelo Propofol, vai ganhar.
Então, se ganhar ketamina, eu vou apagar tanto o alfa que eu vou produzir onda gama, beta. Se o propofol ganhar, eu não vou ver onda beta nem gama da ketamina, vou ver o alfa um pouquinho mais apagado. Então, quando eu tenho a consciência olhada, quando eu olho para a ketamina e o propofol associado, o que eu tenho que achar é uma banda alfa mantida e ausência de ondas beta-gama. E aí eu consigo dosificar a ketamina de acordo com o espectrograma. Eu vou olhar o espectrograma, que ele produziu alfa, produziu o delta, não espalhou tanto beta. Então, nessa briga aqui, nesse caso, que foi ketamina também com GABAérgico, que é o éter do sevoflurano, a ketamina não ganhou. Ela espalhou o alfa e está eficaz de ketamina, para não te atrapalhar a ver a hipnose. Ah, mas eu posso ver a ketamina? O número eu, que me fale que o número com a dose X de ketamina não vai mexer. Então, o que eu tenho que olhar é a ação naquele cérebro, ou seja, uma anestesia feita para cá, e eu só consigo fazer isso com uma anestesia alvo controlada em que o meu alvo é o cérebro, olhando. E aí eu consigo dosificar a ketamina para cada paciente. Eu vou diminuir o meu erro. E a desmedetomidina, ela produz esse alfa, ele produz esse delta e não necessariamente produz o alfa, porque a desmedetomidina, ela é semelhante ao nosso sono fisiológico, não REM. Então ela produz uma lentificação de ondas facilmente despertável. Então você chama o paciente, ele desperta. O que ela tem de característica, e que isso é marcante, são os spindles, que são essas ondas intermitentes na banda alfa. Isso chama spindle. Então, a ketamina ela é padronizada com os delta presente, o delta presente, e esses spindle na frequência próxima de 13. E eu consigo ver a ressonância alfa produzida pela inibição GABAérgica nos interneurônios corticais com a produção do alfa no bolo de propofol. E a associação desses dois eu consigo ver. Aqui eu sei que tem inconsciência, aqui eu não sei que tem inconsciência. Então, a ketamina, eu não consigo diagnosticar uma consciência olhando apenas o espectrograma. E, além de tudo, eu tenho a sensibilidade, o que eu te falei. A gente tem que utilizar anestesia para cada paciente. E olhando o cérebro é o melhor jeito de olhar esse cérebro. Por quê? Porque o neurônio que nasceu com você também vai morrer com você. Então, os neurônios de 40 anos de idade são uns, neurônios de 80 são outros, neurônios de 3 anos são outros. Então, a potência é a grande diferença entre esses neurônios. Então, a capacidade desses circuitos cerebrais produzirem despolarização, eles são lidos no espectrograma como um aumento de potência, ou seja, fica mais vermelho. Quanto mais novo o paciente, mais vermelho. Mais novo não significa idade, significa tempo ou fragilidade ou resistência cerebral. Então, a resistência cerebral é algo que está mais relacionado à idade, mas não necessariamente é com a idade. E esse espectrograma a gente consegue ver até em pacientes mais jovens uma diminuição importante da potência. E o que eu quero deixar aqui no final dessa aula é o seguinte: se você não tiver nada para ver e souber só olhar o número, o que você tem que saber ver é a supressão, burst suppression, a surto-supressão. Então, o paciente que está produzindo surto-supressão, ele precisa de salvamento. Melhore esse cérebro. Como? Ou melhorando o fluxo sanguíneo, ou melhorando, diminuindo os seus anestésicos. Você tem essas duas chances. Então, você melhora a hemodinâmica do paciente e avalia a quantidade de anestésico que você está usando. Então, burst suppression é emergência cerebral. Corre para ver o que está acontecendo. Isso é um exemplo de surto-supressão
Um paciente que estava com a banda alfa, estava delta, lindo, né? Estava com um beta ausente completo, uma manutenção perfeita. De repente, o que aconteceu? Ou aumentou o gás, ou fez uma hipotensão, ou pegou a cava, ou qualquer coisa que diminua o eletroencefalograma. O que aconteceu? Olha a onda cerebral. Eu vou olhar tudo. Eu olhei a onda cerebral, eu estou com surto de supressão. Eu olhei o meu número, eu estou muito suprimido, cheguei a 8. Eu olhei o meu SR, o que é o SR? É quantos por cento dos últimos minutos, 62 segundos, eu estou isoelétrico. Eu tenho 50% do meu tempo isoelétrico. Esse cérebro está sofrendo. Além de tudo isso, eu vi que ele está marcando aqui uma barra preta com uma barra azul, está dizendo que está com eletroencefalograma, em alguns momentos aqui, abaixo de 0,5 milivolts de altura. Então, a surto-supressão está me falando em todos os locais desse monitor, de todos os monitores. O CEF, ele não consegue nem aferir. Por quê? O que é o CEF? É a frequência em que 95% das ondas cerebrais estão abaixo. Então, se eu tiver um CEF aqui esquerdo de 15, provavelmente eu não tenho muita onda beta, porque 95% estão abaixo de 15. Se eu não tenho onda beta, é um sinal de paciente inconsciente. Eu tenho que olhar outras coisas? Tenho, mas isso é o sinal de paciente inconsciente. Então, surto-supressão, melhora a hemodinâmica, diminui o seu anestésico. Não os dois ao mesmo tempo, mas nessa visualização. E esse é um outro efeito que é muito fácil de ver. O paciente que está aprofundando a anestesia, esse alfa vai começar a preencher o teta. Quando eu começo a preencher o teta, eu já estou pegando áreas e regiões cerebrais e inibindo cada vez mais elas e lentificando. Então, eu estou produzindo uma anestesia mais profunda que o necessário. Esse é o efeito fill-in. E de tudo isso, o que a gente tem que olhar é entender o que pode modificar no nosso dia a dia a monitorização cerebral, adaptar a nossa anestesia, porque cada vez mais a nossa anestesia ela é focada no problema, como a anestesia multimodal veio para poder não utilizar hipnóticos como analgésicos. Então, na anestesia multimodal, que é o que está disseminado hoje em dia, o que acontece? Você atinge a aferência nociceptiva com receptores nociceptivos. Se você não fizer uma antinocicepção ideal, a sua hipnose vai subir. Então, a manutenção da hipnose, o mínimo necessário que seria saudável para o paciente, associado a uma antinocicepção eficaz, eu consigo fazer uma anestesia perfeita. Agora, se eu tiver que usar o meu hipnótico para produzir, além de inconsciência, inibição de efeitos nociceptivos, eu vou estar utilizando efeitos adversos ou efeitos complementares do meu anestésico para consertar minha anestesia de outra forma. Era muito fácil fazer anestesia só com éter. O paciente não sentia dor. O paciente, se você botar na cambara um paciente, um inalatório, você não vai precisar de analgésico. Ou quase não vai precisar de analgésico. Isso é o que a gente tem que eliminar no nosso dia a dia e tomar cuidado. Então, o espectrograma é capaz de identificar esses estados cerebrais, na verdade. Os agentes têm um padrão facilmente identificável. Esses padrões são relacionados diretamente à fisiologia e à medicação que você está usando. E o cérebro, sob anestesia geral, não está desligado, mas ele se mantém dinâmico e organizado. Essa é a base para a gente construir melhores monitorizações e melhores conclusões no futuro. Obrigado aí a nossa Santa Casa, só tem 475 anos, mas já tem monitor cerebral. Ricardinho, Ricardo, liga seu som. Isso. Isso, muito Falei muito. obrigado. Foi excelente. Acho que mais completo do que isso, impossível.
Estou vendo aqui que já temos algumas perguntas. Marcelo Borges fez uma pergunta aqui, ó. Parabéns. Poderia comentar sobre o parâmetro assimetria e sua interpretação? Tá. Então, eu botei até no slide, a gente tem que olhar a simetria. A primeira hipótese é fluxo sanguíneo. Então, você tem que olhar da onde está saindo a alteração de fluxo sanguíneo. Por quê? Porque você não consegue anestesiar um lado só do cérebro. Então, a possibilidade de assimetria tem muito mais a ver com hipofluxo unilateral. O que mais pode ser? Então, assim, o que tem de muito novo é que a surtossupressão ela não é uniforme. Então, não é em qualquer lugar do cérebro que você vai ter surtossupressão com uma determinada dose de anestésico, de hipnótico. Então, por exemplo, você tem já saiu alguns trabalhos desde 2016 da CAN surtossupressão. A CAN surtossupressão foi feita com BIS. O BIS ele é frontal. Todos esses monitores são frontais porque está a área da consciência. E o que a gente tira disso? A gente tira que funções mais superiores, filogeneticamente, teoricamente, são mais sensíveis à hipnose. Isso aí tem alguns trabalhos daquele Alcair, principalmente, sobre o top-down. Top-down significa que você anestesia primeiro funções mais superiores. Isso a gente vê no dia a dia. A gente vê o seguinte, que o paciente perde a possibilidade de calcular muito antes de perder a capacidade de respirar. Então, funções mais filogeneticamente relacionadas à manutenção da vida são muito mais difíceis de desligar ou de botar em estado de anestésico. Então, por isso que o surto-supressão ela não é distribuída homogeneamente. Então, provavelmente, tem áreas mais sensíveis aos hipnóticos, aos GABAérgicos, logo produzem surto-supressões em diferentes locais. Por isso que, assim, a assimetria tem muito mais a ver com o fluxo sanguíneo cerebral. Em poucos casos pode ser diagnosticado alguma alteração focal. E a assimetria, por exemplo, em eletroencefalograma, clínico mesmo, ela não existe. Por quê? Porque você olha todo o encéfalo com mais de 60 derivações. Então, se você achar uma onda teta na região parieto-occipital e na parieto-occipital contralateral não tem essa banda, isso não vai aparecer como assimetria. Ele vai ter que dar o diagnóstico do que aquele foco está tendo. Então, no nosso dia a dia, com os nossos monitores, veja fluxo sanguíneo. O Igor Calado fez uma pergunta também aqui. Boa noite, Tias. Parabéns pela excelente apresentação. Gostaria que, se possível, você fizesse comentários sobre a repercussão do bloqueio neuromuscular profundo dos monitores de consciência, sobretudo em cirurgias robóticas. Uhum. O que acontece é que quando você tem dois aspectos, né? Quando você tem uma curarização profunda, você já viu algum relato de awake? O que o paciente quer? Ele quer se mexer e ele não consegue se mexer. Quando ele não consegue se mexer, a taxa de awake aumenta porque o seu diagnóstico fica tardio. A sua capacidade de produzir a inconsciência para não produzir memória naquele paciente que começou a ter awake, um paciente curarizado é muito mais difícil. Então, ele está relacionado ao aumento de memória intraoperatória. Isso tem um trabalho que comparou a venosa com o inalatório, uma revisão sistemática, que foi da onde tiraram que tem que usar monitor cerebral para toda venosa.
né? Porque aumenta a capacidade do paciente ter awake. O que acontece é que a anestesia, a orientação da inconsciência, fica tão só relacionada à inconsciência que você precisa saber monitorizar muito bem a consciência para não ter um despertar pelo aumento da nocicepção. Então, o curare vai ter essa influência. Mas eu acho que a influência mais interessante é quando você não usa curare. Por quê? Porque na recuperação da anestesia acontece exatamente o contrário da indução. A indução é top-down. A recuperação é bottom-up. Então, é de baixo para cima. Então, estruturas ou funções mais rústicas, mais relacionadas à manutenção da vida, voltam primeiro. Então, você volta a respirar, a ventilar primeiro do que a consciência. E o nervo facial, que é onde está o nosso eletrodo de eletromiografia nos monitores, ele pode ser avaliado porque o núcleo do nervo facial ele está acima do núcleo da ventilação, do centro apnêustico, está acima. Então, se você começou a ter eletromiografia num paciente que não está curarizado ou que está voltando da curarização, significa que você está no núcleo do tronco cerebral acima dos respiratórios. Mas você está abaixo do núcleo do nervo abducente. Você lembra que o nervo abducente sai para trás, é o mais longo, ele é lá em cima. Como ele é lá em cima, ele é o último dos reflexos a voltarem. Então, se você quiser ver uma comparação de despertar progressivo, você, depois de ver retorno de eletromiografia, você faz o reflexo do olho da boneca. Você mexe o paciente. Se ele teve essa resposta vestíbulo abducente, você consegue saber que a anestesia está mais superficial. Então, eu acho que o curare vai ser importante você ver para poder atingir em que ponto da volta da consciência está o paciente. Eu não tenho número para dar, não. É isso que talvez a pessoa estava perguntando, porque quer dar um número. Eu não vou dar um número assim, mantenha o BIS abaixo de 63. Não vou fazer isso. Abaixo, o PSI abaixo de 55. Porque eu não tenho capacidade de avaliar esse número, não, sozinho. Bom, era essa a pergunta que eu ia fazer. Mas porque não tem trabalho. Tem um ensaio clínico que fala isso, mas eu acho muito temerário a gente colocar tudo num número só, sendo que a gente tem hoje eu mostrei 5, 6 coisas que a gente pode ver, né? A Lídia Bruschi fez uma outra pergunta também. Deus parabéns pela excelente aula e gostaria de saber se tem alguma consideração sobre entropia. Eu vou te falar, a entropia a gente não consegue muito. Eu não tenho experiência nenhuma com entropia. Então, assim, eu não tenho nenhuma experiência clínica com entropia. Mas o estado de hipnose dela, a programação do monitor para avaliar o estado de hipnose, o algoritmo é muito parecido com os dois. Então, assim, você consegue fazer essa avaliação tanto do eletroencefalo bruto quanto do número que ele te dá na entropia. Gisso, vou fazer uma pergunta minha aqui que foge um pouco da sua palestra, mas é sobre o assunto de monitorização. Existe já alguma evidência do uso dessa monitorização em relação à diminuição da morbimortalidade, diminuição dos custos totais da sua anestesia e custo total do paciente, considerando que você vai diminuir a morbimortalidade desse paciente? Aí eu acho que a gente tem, como eu falei, né? Tudo isso foi publicado em 2014, né? E a gente tem duas visões. Primeiro, a visão de que você diminuir o delírio pós-operatório vai diminuir tempo de internação, diminuir mortalidade. E você consegue diminuir o tempo
você consegue aumentar o fluxo de pacientes num hospital. Mas a monitorização diminui delírio? Isso é uma resposta que a gente não tem. Os últimos trabalhos, o último trabalho, o Engages, trouxe no título que monitorizar não diminui delírio. Mas quando você vai ler o trabalho, você consegue ver aspectos dentro desse trabalho que, assim, tanto o grupo que monitorizou quanto que não monitorizou tiveram delírio. Então, é uma coisa errada. O que é mais importante nos trabalhos anteriores era o cumulativo que o paciente tinha de surto-supressão. Então, é a soma do tempo que ele ficou isoelétrico ou em surto-supressão. Inclusive, vai ter algum monitor que vai te dar esse número, a soma desse número no final do seu caso. Isso aí está para vir agora no final desse ano. Então, assim, outra coisa, você não sabe o quanto piorou a capacidade cognitiva do paciente. Por quê? Porque ninguém faz pré-anestésico fazendo mini-cog, fazendo minimento. Ninguém faz pré-anestésico fazendo minimento, para comparar com o minimento pós-operatório. Então, tem alguns trabalhos começando, até o da Universidade de São Francisco, que tem uma capacidade muito grande de produção científica e está voltado para esses distúrbios neuropsicocognitivos pós-operatórios, que estão tentando demonstrar essa ação. Mas eu te digo que tem muito mais evidência para que a não surto-supressão intraoperatória não provoque delírio e alterações cognitivas do que o contrário. Isso é ponto. Outra coisa, tem um monte de trabalho em custo-efetividade mostrando que você economiza o anestésico local próximo de 40%. Anestésico inalatório, próximo de 40%. Eu falei local, 40%. Agora, tem outra coisa que eu penso. Você usa, eu conheço você, Ricardo. Você usa clonidina, você usa Precedex, você usa opioide, você usa magnésio. Tudo isso vai diminuir a ferência. Quanto você economiza de inalatório quando você faz uma multimodal? É muito, é muito. Então tem dois, eu sempre cito esses dois artigos que assim, que avaliaram a diminuição de alotano usando clonidina. Diminui 45%. E tem um que usa a desmedetomidina com desflurano. Diminui 95% a CAN. Então, assim, só falta produzir isso. Tá joia, Tício. Acho que encerrar as perguntas aqui. Queria agradecer mais uma vez. Foi excelente a palestra. E estamos contando com sua presença aqui em Vitória para tomar uma cerveja aí, bater uns papos aí. Eu vou sempre com vim prazer. visitar a família aqui, ó. Eu vou sempre com prazer. Para qualquer Valeu. coisa da SAIS. Grande abraço pro Ricardo, pro Pioto, o Eric. Queria agradecer a presença de todos os participantes também, pelas perguntas também, e dos que estão até agora também aí, querendo saber dos detalhes da monitorização. Muito obrigado. Um abraço para todos.